Que Deus abençoe a todos vocês e a toda a sua família. Sejam muito bem-vindos ao canal AMH Relax, o seu canal de orações e versículos bíblicos diários. Vamos orar hoje o Salmo 02. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Messias, veio para o mundo apenas para salvar-nos, trazer-nos a salvação dos nossos pecados. E este salmo declara que Ele é o nosso Senhor acima de tudo, que é o Deus vivo, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, o qual nos abençoa todos os dias, nos ensina todos os dias, nos protege todo momento de nossas vidas. É o salmo para exaltar e glorificar a Jesus Cristo. Este salmo ajuda as pessoas que estão em algum momento de muita dor. Esse salmo afasta a raiva, fortalece o amor pregado por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Este salmo afasta as revoltas populares injustas e serve também para acalmar e iluminar os nossos governantes. Um ótimo salmo para nós orarmos pelo nosso Brasil, neste momento. E não só pelo nosso Brasil, e pelo mundo também, que anda num momento de muita guerra, de muita revolta, como na guerra da Ucrânia e da Rússia. Então vamos orar este Salmo 02 e pedir a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo para que ilumine a todas as pessoas, todos os governantes do mundo inteiro, para que se planeje e se cumpra a paz pregada por nosso Senhor Jesus Cristo, de que todos nós somos irmãos e filhos de um único Pai, o Deus Criador do céu e da terra. Mas antes de começarmos a orar o Salmo 02, convido vocês a se inscreverem no canal, a curtirem e a compartilharem os vídeos com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais necessitam. Convido vocês também a deixarem nos comentários abaixo as suas intenções e pedidos de orações, pois todos os dias oramos por vocês, colocando nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso as suas intenções de orações, pedindo a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Faça esta oração ao deitar-se e deixe-a tocando enquanto você dorme, assim potencializará mais ainda a sua oração. A tela ficará escura para que você possa descansar ou até dormir melhor. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono lá do céu, o Senhor Deus poderoso e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará
e a fará em pedaços, como se fosse potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono lá do céu, o Senhor Deus poderoso e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fosse potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono lá do céu, o Senhor Deus poderoso e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fosse potes de barro. Agora escutem, ó reis,
Prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono lá do céu, o Senhor Deus poderoso e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fosse potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono lá do céu, o Senhor Deus poderoso e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fosse potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus,
com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles. Vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fosse potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles. Vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fosse potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado
e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles. Vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fosse potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles. Vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fosse potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos
aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono lá do céu, o Senhor Deus poderoso e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fosse potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono lá do céu, o Senhor Deus poderoso e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fosse potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos
planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono lá do céu, o Senhor Deus poderoso e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono lá do céu, o Senhor Deus poderoso e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos.
Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono lá do céu, o Senhor Deus poderoso e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fosse potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono lá do céu, o Senhor Deus poderoso e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fosse potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei,
o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles. Vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fosse potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles. Vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fosse potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles.
Vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fosse potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles. Vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fosse potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos.